Olá pessoal, nós já vamos começar aí o nosso bate-papo depois de alguns meses aí sem fazer bate-papo. Hoje nós vamos voltar com um tema super atual, né? A cultura do avivamento, falando com um grande amigo meu, o pastor apóstolo Crisman de Brasília, e ele vai estar conosco aí fazendo esse bate-papo abençoado aí. Então você já marca aí um amigo, já chame aí os seus amigos, já marque as pessoas, já vai se preparando aí para fazer a sua pergunta, para que no final, né, o apóstolo Crisman, ele já aí responde aí a sua pergunta. Marca aí, coloca lá no grupo, chama as pessoas aí, que hoje vai ser um bate-papo aí abençoado por Deus, né? Depois de alguns meses aí sem fazer bate-papo, hoje nós voltamos aí, graças a Deus aí, nós temos aí as próximas segundas-feiras aí, uma sequência de bate-papos abençoado. Vamos ver quem está com a gente? O Fernando, o professor Fernando do Portas Abertas, a galera da Habitar já está tudo aí, né? Presbítero Marcílio, Luiz Braga, filhão, glória a Deus. Quem mais que está aí? Felipe, Gabriel, glória ao filhão. José Tiago, filhão abençoado. O Francis, Robert, quanto tempo, hein, Robert? Estela, Cristóvão, filhão. Fabrício, Cleiton, a paz, Cristóvão. Érica, Micael, Érica, paz do Senhor. Glória a Deus, pessoal. Vai marcando aí para que as pessoas sejam aí edificadas. Paz, Estela. Quanto tempo, Estela? Glória a Deus pela sua vida. A paz para todo mundo aí. Nós vamos ter uma sequência aí de bate-papos na segunda-feira às 20 horas. A próxima segunda-feira nós estaremos fazendo um bate-papo aí com Daniel Centeno, pastor lá do México, né? De fala espanhola, mas ele fala português. Na outra nós estaremos fazendo com a pastora Adriane, que será dia 8. Estaremos no Dia das Mulheres, estaremos fazendo um bate-papo com a pastora Adriane lá de Americana, da Estação Church, falando sobre o pastorado feminino. Então você que tem aí dúvidas sobre o pastorado feminino, então vai ser bênção para você aí sobre o pastorado feminino, amém? Então nós temos aí umas sequências aí de bate-papos abençoado, que vai ser para edificação da sua vida aí, bate-papos abençoados. Se você tem uma sugestão de tema de bate-papo, coloca aí. Pastor, eu queria que vocês debatessem, vocês conversassem sobre esse assunto, sobre aquele assunto. Marca aí para que a gente possa estar aí em nome de Jesus aí conversando, para que a gente possa estar levantando esse tema aí. Com o pastor Daniel Centeno, segunda-feira que vem, nós estaremos falando sobre, né, a evangelização na América Latina para o povo, para a comunidade LGBTQIA+, aí, qual é os desafios, né, da evangelização, países como o México, a Guatemala, como que as igrejas inclusivas, elas se mantêm aí nesses países aí que é mais fechado. E também nós teremos aí também com o pastor Fernando de Brasília aí falando sobre teologia inclusiva. Meu Deus, vai ser bate-papo abençoado por Deus, amém? Glória a Deus, vai ser coisas de Deus aí. Está também, vamos ver quem está conosco, está também o Nelson Abdala, meu filhão, tá melhor, querido, saudade. Minha filhona Eliane Lopes, Luca Mendes, Tiago Galego, senti sua falta domingo, filho. Marcos Ribeiro, pastor Marcos Ribeiro, pastor Aguinaldo, glória a Deus, quanta gente abençoada. Lucas, Adriano Brito, Carlos, Wagner Rodrigues, pastor Elcio, pastor Marcelo, Robin, glória a Deus.
bastante gente, não adianta enviar a solicitação, não. Minha diaconisa Viviane, quanta gente abençoada. Nós já vamos começar, só esperar você entrar, que nós já vamos chamar o apóstolo Clisman Toniazzi, lá de Brasília, da Arena Church, para estar fazendo esse bate-papo abençoado por Deus, esse papo cheio da presença de Deus. Então eu quero convidar vocês para estar conosco. Amém? Glória a Deus. Você aqui. Amém. Adriano, deixa eu ver, colocaram o tema aqui, pessoal. Acredito que esclarecer melhor os cristãos LGBTQIA+, sobre os textos bíblicos que são usados pelos cristãos tradicionais para condenar a homossexualidade. Será muito bom. Meu querido, eu já tenho uma live com o professor Alexandre Freitosa falando de alguns temas, alguns versículos que é usado para condenar a homossexualidade. E tá no YouTube da Igreja Habitar, IG Habitar, vai lá que tem uma live lá, mas prometo que eu vou fazer. Eu também vou fazer uma live de teologia inclusiva com o pastor Fernando também, então vai ser abençoado por Deus. Só esperar o apóstolo entrar. O Bruno, saudade de você, filhão. Roger, Marques, ixi, quanta gente abençoada, aleluia, quanta gente abençoada. Cadê meu filhão Samuca? Já tá aí? Ronaldo, ei, Francisco, saudade de você, hein, filho? Glória a Deus, hein? Pela sua vida. Pessoal, eu vou fazer, já tem marcado, vou fazer uma live com o pastor Fernando, falando sobre teologia inclusiva, tá bom? Então eu vou chamar já o pastor aqui pra gente já começar já aí. Deixa eu ver se eu conseguir aqui. Espera aí, já coloquei aqui, já vou chamar para a gente estar batendo um papo aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Apóstolo, aí, glória a Deus. Eu já sei que o erro foi meu, porque eu tinha falado Facebook, né? Eu imaginei, eu falei, nossa, ele deve ter ido para o Facebook e eu tinha o Instagram. Tudo bem, apóstolo? Estamos aqui, tudo bem. E vocês aí, como é que estão? Apóstolo, primeiramente eu quero realmente agradecer pelo convite, agradecer por esse momento, essa oportunidade de estarmos aí falando um pouco das coisas de Deus. Eu quero aí declarar para todo mundo aí, que tá chegando mais gente, mas para todo mundo que está aí, que a gente se conheceu tão pouco tempo, você e seu esposo, mas a gente já criou um vínculo de amizade, de comunhão muito grande. Foram algumas horas jantando, mas eu aprendi muito, fui edificado, eu e meu esposo, e eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, em poder estar fazendo esse bate-papo com vocês, e já quero, né, para dizer para a Igreja Habitar aí, que o apóstolo vai estar em agosto na nossa conferência, trazendo uma palavra dos céus aí, então já recebe essa unção aí, seja bem-vindo. Apóstolo, só quero acertar seu nome, é Clisman? Clisman Toniazzi. Clisman Toniazzi, isso. Tá? Eu acho que eu vou falar só apóstolo, que eu acho que fica mais fácil para mim. Pode ficar apóstolo. Apóstolo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Eu também quero deixar aqui registrado isso, que conhecemos o pastor Leandro e o seu esposo também, e para a gente foi uma honra e um presente de Deus poder ver pessoas tão dispostas, tão disponíveis, tão cheias de amor pela obra do Senhor. E nós aprendemos muito naquela noite, fomos ministrados com essa vontade, com essa alegria em fazer a obra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de vocês, e quero também dizer para os irmãos da Arena, ou que são aqui de Brasília, que estão acompanhando a live com a gente, que o pastor e o seu companheiro e seus filhos vão estar aqui também ministrando com a gente numa conferência, que eu preciso ver quando é que vai ser a data, aí os irmãos vão me dizer, os irmãos estão aqui me ajudando, mas nós vamos ter o pastor aqui ainda esse ano ministrando para a gente uma conferência em nome de Jesus. Amém. Estaremos aí em nome de Jesus aí. Apóstolo, para a gente começar, eu já quero o tema, todo mundo
viu, né, que é sobre avivamento. É um tema, eu digo, é meio distante dos últimos dias de se ouvir dentro de uma igreja evangélica, mas tem algumas igrejas que têm surgido, né, para buscar esse avivamento em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E para começar, né, esse bate-papo, essa live, eu quero que o pastor aí o apóstolo já comece aí orando aí, agradecendo a Deus aí, para a gente já começar esse bate-papo. Vamos fazer isso então em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, por essa conversa e pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos como igreja conectados, Pai, reunidos numa só fé, num só espírito, num só propósito. Senhor, que esse tempo de conversa, de comunhão, de reflexão, seja também um tempo, Senhor, onde a gente possa aprender, seja também um tempo, Senhor, onde a nossa fé possa ser ainda mais enraizada, fundamentada, ó Pai, na Tua Palavra, na pedra fundamental que é Cristo Jesus. Abençoa a vida daqueles que acompanham conosco, abençoa a nossa vida, faz com que esse momento, Senhor, se torne um momento ímpar, se torne, ó Pai, um momento, Deus, para testemunho nas nossas vidas de quem o Senhor é e para que também o Teu nome seja conhecido através de nós, por onde quer que o Senhor nos leve. Abençoa a Igreja Habitar em São Paulo, Senhor. Abençoa o pastor Leandro, a sua família, os líderes, os pastores dessa igreja. Usa eles para a Tua glória nesse lugar. Abençoa também a Arena aqui em Brasília. Abençoa a nossa liderança, Senhor, que aonde estiverem líderes, homens e mulheres comprometidos com a causa do reino, o Teu amor, o Teu favor, a Tua graça os impulsione, os fortaleça agora, solidifique verdades no seu interior, ó Pai, para que o Teu reino possa continuar avançando e o Teu nome possa ser proclamado por toda a terra. Senhor, que nós possamos clamar juntos pelo Maranata, até que o Senhor venha e nos tome de volta para si. Nós oramos assim, te dando glória por tudo e te pedindo, toma a frente desse tempo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Pessoal, você que está nos acompanhando, marca aí as pessoas aí que precisa ser edificada por Deus aí, que crê que vai ser. Tá me ouvindo? Eu não estava conseguindo lhe ouvir, mas agora eu acho que vai. Tá. Estou falando para todo mundo aí já marcar uma pessoa que precisa ser edificada, que eu creio que essa live, tenho certeza que vidas serão edificadas, então marque aí uma pessoa aí, você que está nos assistindo, e também isso. Se você tiver alguma pergunta, você pode escrever aí, deixa para o final. No final, eu vou abrir uma hora para que o apóstolo ele venha responder as perguntas. Então, guarde aí, durante a live, você guarde a sua pergunta, para que no final o apóstolo vai responder tudo que você perguntar. Então, anota aí, para que depois a gente abra esse momento de perguntas. Apóstolo, para a gente começar, eu quero já... Um problema no meu áudio aqui. Eu acho que é por causa da chuva. Tá tendo uma chuva muito forte aqui, eu tô tendo um probleminha no áudio. Deixa eu só pedir pro pessoal pegar um fone para mim. Só um minutinho, por favor, tá? Enquanto isso, pessoal, então vai marcando aí, pessoal. Já vai fazendo a sua pergunta. Fernando, filhão, saudades. Ana, filhona. Eita, quanta gente abençoada. Robert. Olha quanta gente abençoada. A galera aí... Creio que a galera... Pode ir, apóstolo. Enquanto isso, eu vou vendo aqui quem está aqui com a gente aqui. Glória a Deus. Que benção. Olha, que benção aí. Paulo Roberto Rodrigues, meu xará aí, ó. Quanta gente legal aí. Então, nós vamos falar sobre avivamento, pessoal. Você já marca aí, faz a sua pergunta. Boa noite, Ana. Tudo bem, filhona? Glória a Deus pela sua vida, hein, filha? Glória a Deus. Maria Luísa... Eita, quanta gente. Kate Paixão, a paz, filho. Glória a Deus. Quem é da Arena aí, dá um glória aí pra gente tá vendo aí quem é da Arena. Glória a Deus. Igor Castro, avisa lá que eu desbloqueei o meu Instagram, todo mundo pode estar assistindo. Faria, FS Faria, Micael. Glória a Deus. Andrade, Celo Salviano, glória a Deus. Kate, isso, glória. Ó, o pessoal da Arena aí, ó. Eita.
Deixa eu ver, o Celo da Arena, a Kiara da Arena, Kate da Arena. Olha o pessoal da Arena aí, dando os glória aí. Isso. Tanísia, glória. Isso. Povo abençoado, a gente acompanha lá. Povo Pronto. bonito de Deus aí. Agora nós Amém, estamos... apóstolo? Agora tá me Amém. ouvindo? Amém. É porque aqui está dando uma Ah, chuva muito forte da Arena. E eu acho que isso está dando um pouquinho de problema aqui para ouvir, mas agora vai. olha que cristocidência, avivamento e chuva é Deus todinho. Glória a Deus, eu creio, eu creio. Apóstolo, para a gente já começar, eu já vou fazer a primeira pergunta, o senhor fica à vontade aí para responder, mais um bate-papo. A primeira pergunta que eu quero fazer é o que é cultura de avivamento? Bom, eu acredito muito que na raiz da palavra culto, a raiz da palavra culto em hebraico, ela serve também para a palavra cultura. De forma que quando Adão, no Éden, ele cultivava a terra, ele estava cultuando ao Senhor. Então, cultura é tudo aquilo que eu cultivo. Que tudo aquilo que eu vou cultivar, seja um sentimento, seja um hábito, vai se tornar parte do meu modus operandi enquanto indivíduo. E no que diz respeito ao reino de Deus, a nossa cultura deve ser a mesma de Cristo. Os nossos hábitos devem ser os mesmos de Cristo Jesus. Então, cultura de avivamento, para mim, quando eu olho para Jesus, eu vejo que é fazer aquilo que Jesus fazia, fazer as coisas alinhadas com os céus, alinhadas com o tempo e com o modo que devem ser feitas naquele tempo. Para mim, isso é cultura de avivamento. Na sua visão, o Brasil, ele está vivendo um avivamento ou está iniciando o avivamento ou não há avivamento no Brasil? Bom, eu creio que durante muito tempo, eu venho de uma raiz pentecostal, né? Eu venho de uma igreja pentecostal que crê em dons, em manifestação desses dons, inclusive durante o culto. E eu acho que durante muito tempo essa ideia de dons, da manifestação dos dons, foi tido como um avivamento. E eu acho que hoje, talvez, pela maturidade da igreja brasileira, nós entramos, de alguns anos para cá, num outro nível de entendimento bíblico, por exemplo, da igreja, né, no Brasil. E eu falo da igreja no geral, em todas as denominações. Mas, sobretudo, eu creio que a pandemia, que foi um evento global, eu acho que há muito tempo nós não tínhamos um evento global com tamanha intensidade quanto a pandemia do Covid-19, isso trouxe para nós um quebrantamento maior, tanto para a igreja brasileira, quanto para a realidade institucional da igreja, mas também para a realidade pessoal das pessoas, e muitas delas que nem estão dentro de uma igreja, institucionalmente falando, mas que estão vivendo um processo de avivamento, que estão vivendo esse entendimento de que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso alinhar minha vida, eu preciso buscar um sentido maior do que talvez aquilo que eu tenho buscado no trabalho, ou no relacionamento, ou no dinheiro, que seja. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso para mim é avivamento, é esse, pelo menos começa aí, né? Esse quebrantamento para dizer, tem alguma coisa errada, eu preciso buscar o que é certo, então eu preciso primeiro encontrar a fonte e depois decidir viver a partir dela. Eu acho que nós estamos começando isso no Brasil de uma forma muito intensa, ainda com talvez, muitos desacertos, né? Porque a igreja de uma forma geral, e não só a igreja afirmativa, inclusiva, mas a igreja tradicional também, ainda errando muito, ainda se perdendo um pouco nesse processo. Em alguns momentos eu vejo a igreja tentando acreditar que avivamento não tem a ver só com pulo e grito, como talvez se pensava no passado, tem a ver com a restauração social, e aí se envolve com a política de forma errada, que de fato avivamento tem a ver com restauração social também, mas não necessariamente se envolvendo com a política como a igreja se envolveu no último pleito aí nacional. Mas, para além de todos os erros, existe um quebrantamento maior da igreja, e eu creio que nós estamos vivendo o início de um novo avivamento mundial. Eu digo, né, que a Igreja Habitar nasceu no meio da pandemia, né? A gente começou com os cultos online, né? E após aquela quarentena, principalmente no estado de São Paulo, a gente começou a fazer os cultos, né?
E a gente nasceu bem no meio da pandemia e realmente a gente constatou a sede por Deus. Eu acho que a pandemia ela veio trazer um despertar para as muitas pessoas. Como o senhor falou sobre o dons, eu também vim de uma igreja bem pentecostal, Assembleia, né? Você acha que os dons eles foram banalizados ou eles foram entendidos melhor do que a gente aprendeu lá atrás? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou, pastor. Eu acredito muito que todo processo em Deus, ele é paulatino e ele sempre avança, é sempre um processo de crescimento. Eu não creio num Deus de retrocessos. Eu creio que Deus está nos levando sempre para níveis maiores, mais profundos nele. E então eu não tenho como pensar, olhar os dons de forma diferente disso. Para mim, talvez a igreja não era tão madura, né? Talvez para mim a igreja tinha recebido algo do Senhor e ainda estava aprendendo como usar. E é natural do ser humano errar. Né? Nós estamos num processo de santificação, nós ainda não estamos perfeitos. Isso também tem a ver com a nossa consciência, não só com a nossa conduta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que corrigir a nossa conduta, nós precisamos ampliar a nossa consciência, e Deus respeita isso. Veja, Deus respeitou isso no tempo de Paulo, enquanto Paulo era um apóstolo da igreja e falava coisas poderosas a respeito da própria teologia da igreja que estava sendo construída naqueles dias. Ainda assim, ele vivia dentro de uma realidade de escravidão, e ele, de certa forma, não conseguia romper com aquela mentalidade naquele seu período histórico. E eu creio que Deus não aprova escravidão, eu creio que Deus não concorda com escravidão, sim, mas Deus também não ia impor a Paulo algo que não estava dentro das capacidades, inclusive intelectuais, de pensar a sociedade naqueles dias. Isso não nos faz descredibilizar ou jogar fora aquilo que Paulo escreveu. Isso não faz a gente deixar de considerar as coisas boas que Paulo disse. Mas isso faz a gente perceber que, assim como houve um processo de evolução de consciência amadurecida de Paulo no que diz respeito ao ministério, e no caso dele, ministério apostólico, há também conosco, enquanto igreja, nesses dias, nesse século, um crescimento em relação à nossa consciência acerca de dons, de chamado, de ministérios dentro da igreja, e eu creio que isso tudo, Deus é perfeito e espera que a gente chegue à estatura de varões perfeitos, mas celebra os nossos processos de aperfeiçoamento cada vez que a gente dá espaço para que isso aconteça. Eu acho que em algumas épocas da igreja, a igreja viveu isso com mais resistência, esses processos de amadurecimento, e outras não. Talvez esse seja um tempo que nós estamos vivendo, onde a igreja está mais aberta para buscar revelação, para buscar profundidade. Talvez isso facilite e nos dê a impressão de que agora nós estamos utilizando melhor os dons, o chamado das pessoas está sendo melhor compreendido biblicamente, feito com mais responsabilidade. Mas talvez isso só está acontecendo porque nós estamos mais fáceis, né? Estamos mais livres para amadurecer. Mas eu creio que daqui 20 anos, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai pensar, poxa, como naquela época, no caso hoje, nós ainda não estávamos tão maduros, né? Eu creio que vai ser sempre assim. É tipo um processo a cada ano de amadurecimento. Referente aos dons, antigamente você via Deus, vamos dizer assim, as pessoas buscarem mais os dons de profecia, revelação, ter mais intimidade com Deus, né? E depois eu creio que depois do ano 2000 virou uma igreja muito mais referente à prosperidade, mais coach, etc., ainda mais nos últimos anos. E agora, tipo, nos últimos 5, 6 anos, nós vemos as pessoas voltando com igrejas que buscam mais intimidade, buscam mais os dons e vivem mais essa intimidade que tem gerado esse avivamento. O que você pode dizer que aquilo que a gente viveu do ano 2000 até uns 5 anos atrás não funcionou para a igreja brasileira, ou a igreja brasileira viu realmente que o avivamento ela faz parte? Eu acho que o grande ponto da maturidade é o equilíbrio. E talvez nós vivemos numa igreja de extremos. Isso é percebido, inclusive, pelo discurso que se fazia com relação à questão da própria sexualidade. Hoje isso não é unânime no meio de grandes pastores evangélicos, por exemplo, no Brasil. A gente já vê pastores
discordando dessa lógica de condenação da homossexualidade, porque estão pensando Sim. dentro de um equilíbrio teológico, eclesiástico, e talvez essa realidade que seja mais perceptível para nós, igrejas inclusivas, afirmativas, dentro do contexto da sexualidade, também é uma verdade para outros temas, para outros tópicos da igreja, digamos assim. A igreja, ela preocupou-se muito com a prosperidade, talvez porque os evangélicos no Brasil, os cristãos evangélicos no Brasil sempre foram muito miseráveis. E a miséria, seja ela em que aspecto for, emocional, espiritual, financeiro, é um lugar de oportunidade para grandes aproveitadores, para enriquecimento. Jesus entendia isso também, né? Jesus entendia isso também e queria tirar, por exemplo, da vida do jovem rico, a ênfase de que o poder estava no dinheiro. Então ele vai e diz para o jovem rico, vende, vai, pega tudo o que tens e dá aos pobres. E assim terás um tesouro no céu. E por que Jesus fala isso? Ele não queria que o jovem rico ficasse pobre. O que ele queria era tirar a ênfase do dinheiro. E a igreja, talvez, creu tanto na prosperidade, praticou tanta prosperidade, por causa exatamente da miséria. E o que Jesus estava dizendo para o jovem rico era o seguinte, se você pegar o seu dinheiro, você que é rico, e coloca na mão de uma pessoa pobre, ela não vai multiplicar, ela vai consumir. Porque um pobre não tem mentalidade de multiplicador, tem mentalidade de consumidor. Então, o poder não está no dinheiro, mas o poder está na sua consciência. De forma que, se você tiver uma consciência transformada, se você tiver uma consciência de fato de reino de Deus, segundo o modelo de Jesus Cristo, você pode viver em qualquer situação dando graças por tudo, mas sempre crescendo em prosperidade, sem que isso signifique dar ênfase a uma teologia que coloca o dinheiro como o sinal do sucesso ou da aprovação de Deus. Então, o que é que Jesus provoca com esse diálogo aí, com essa narrativa do diálogo entre ele e o jovem rico? Ele provoca uma consciência equilibrada. Eu acho que isso, o ponto de equilíbrio da igreja, seja essa consciência de que nem só as questões financeiras, porque não só delas viverá o homem, parafraseando Jesus, mas também nós precisamos entender a importância disso na nossa vida e lidarmos com isso de uma forma coerente. Você não paga suas contas orando em línguas e profetizando que aquele boleto não vai vencer e o teu nome não vai ser protestado. Então você precisa ter esse entendimento de que você vai orar, você vai agir pela fé, mas você vai equilibrar suas finanças, você vai ser alguém generoso. Todos os grandes nomes hoje do mundo com relação a dinheiro, a riqueza, são pessoas generosas. Então você tem que aprender princípio de generosidade, mas você também tem que aprender princípio de administração. Eu posso ser um bom dizimista, mas um péssimo gerente das minhas próprias finanças. Isso não adianta em nada, não tem oração que resolva. Então esse equilíbrio. Mas o Senhor, enquanto Espírito, enquanto Deus na nossa vida, Ele está acima de todas essas questões. Talvez a igreja aprendeu o que de fato é necessário. Aquilo que talvez a Marta tinha dificuldade para entender quando via Maria aos pés de Jesus, né? Nós estamos finalmente conseguindo sentar aos pés de Jesus para entender o que de fato é necessário. E necessário é ouvir Jesus buscar o equilíbrio que ele tinha. Isso. Por um lado, eu disse que a gente vê o surgimento de igrejas que têm buscado o avivamento. Mas, por outro lado, nós vemos igreja entrando apontando para um esfriamento espiritual muito grande em muitas igrejas. Por que isso tem acontecido também? Coisas que, vamos dizer, reversa. Porque eu acho que primeiro que eu acho que é bíblico, né? A Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriará. Então eu acho que esse esfriar, que para mim significa colocar as coisas de Deus, que significa, inclusive enquanto se reúne como igreja, jogar isso para o comum. Então isso se torna mais uma programação, é um detalhe da minha semana. E às vezes um detalhe que se torna um vício. Então se eu não for, eu sinto falta, mas não que necessariamente aquilo produza algum efeito positivo. Pelo contrário, talvez seja tão tóxico na minha vida quanto beber, quanto fumar, por exemplo. Porque justamente eu faço isso, eu jogo as coisas no comum. E o esfriamento vem também por isso. Por não entender que o acesso que eu tenho a Deus hoje,
através do sacrifício de Jesus, é um acesso que Abraão, por mais fantástico que ele tenha sido na história, não teve. Um acesso que Moisés, por mais que tenha sido um líder excelente no que diz respeito a estar à frente do povo de Israel, esse acesso ele não teve. Davi, apesar de ser um rei segundo o coração de Deus, ele não teve. Eu tenho. Eu tenho. E quando eu tenho essa consciência do que eu tenho em Jesus, do acesso que eu tenho ao Santo dos Santos, porque Jesus rasgou o véu, porque não há mais separação entre Deus e os homens, não tem como eu colocar as coisas no comum. Não tem como eu permitir que o esfriamento tome conta da minha vida. Pelo contrário, isso precisa me motivar. Talvez o esfriamento nesse aspecto também venha pela falta do entendimento profundo do que seja esse acesso que nós temos em Deus através de Jesus. Talvez a maioria das pessoas tem Jesus como uma informação, mas nunca tem em Jesus uma revelação. Uma revelação de quem o próprio Cristo é e de quem elas são em Cristo. E a falta dessa profundidade que vem, sobretudo, com o conhecimento da palavra de Deus, e depois, então, acrescentada pelas experiências, né, a palavra corroborada de sinais, talvez a falta desse conjunto faz com que essas igrejas, essas pessoas, essas comunidades vivam um esfriamento. Eu tenho notado um fenômeno curioso nesses últimos anos no Brasil, principalmente com o crescimento da extrema-direita, né? Eu vejo as igrejas politizando muito o seu discurso. Então, eu vejo igrejas tendo que tomar partido por ou direita ou esquerda, e para mim nenhuma das duas tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é um sistema à parte de qualquer sistema humano. E recomendo um livro chamado Visões e Ilusões sobre Política e Cristianismo, que fala muito a respeito disso. Mas eu vejo pessoas se esfriando também por conta disso, porque reduzem o reino de Deus a uma coisa extremamente antropológica, sociológica, e o reino de Deus transcende as questões humanas. Quando eu não consigo transcender nesse espírito de revelação, a minha tendência natural é um esfriamento mesmo, espiritual. E que atitudes você, para essas igrejas que estão vivendo esse esfriamento, porque era tão bom quando a gente ouvia falar que surgiu um grupo de oração dentro de uma igreja presbiteriana, onde eles eram batizados com o Espírito Santo e faziam uma revolução. Era tão bom quando nós vimos dentro de uma igreja batista tradicional, pessoas que se reuniam e de repente Deus batizava com o Espírito Santo, acontecia um avivamento, várias igrejas batistas e presbiterianas que se tornaram renovadas ou avivadas, referente a essa experiência com o Espírito Santo. E hoje a gente está vendo esse retrocesso, e aí entra que o senhor falou por causa da política, por causa de tantas coisas que está acontecendo. Mas quais atitudes que alimentam a chama do avivamento, na sua opinião? Para mim, há uma coisa muito fatídica com toda a história de avivamento mundial que a humanidade viveu. Todos os avivamentos geraram escolas, geraram seminários, geraram faculdades teológicas. Todos. Não existe um grande avivamento a nível mundial que não tenha gerado profundo conhecimento bíblico. Eu acho que o avivamento vem do conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus. Isso se dá por meio da palavra. Então, um avivamento sem palavra, um avivamento sem profundidade de revelação, talvez transforme em uma grande empolgação. O ser humano tem uma tendência à histeria coletiva. Então, repete muito facilmente movimentos, isso dentro do próprio pentecostalismo, que se transformam muito mais em um rito religioso do que uma experiência real com o Espírito Santo. Então a primeira coisa é a profundidade na palavra, mas aí, se a pessoa ficar na palavra e não clamar pelos sinais, porque era isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, fazia, ele clamava pela corroboração dos sinais na palavra, e aí essa experiência transcendente, aí essa experiência que não tem a ver muito com as explicações que nós achamos, inclusive aquelas teológicas, bem elaboradas, né, dentro dos discursos exegéticos, dos padrões hermenêuticos, quando transcende a isso, e para além de eu ler e entender que Deus cura, eu experimento a cura, para além de ler e entender que Deus liberta através de Jesus e eu experimento a libertação, então, de fato, eu estou vivendo um avivamento. E o que é que traz isso? Além da compreensão profunda do estudo da palavra, o que traz isso é a oração.
Então, você disse uma coisa que eu acho muito interessante. Nós ouvimos que irmãos batistas, presbiterianos e assim por diante se reuniam para orar e o Espírito Santo enchia, renovava, trazia coisas que eles talvez não conheciam na prática, talvez na teoria, e ainda assim na teoria de forma muito diferente do que a prática. Mas o fato de tudo isso ser experimentado por esses irmãos tem a ver com a oração. A oração é o combustível principal dos sinais no avivamento. O avivamento não são só sinais, mas dentro do avivamento, a oração é o combustível, é a peça que precisa ser encaixada no lugar certo para as coisas funcionarem. E eu acredito muito nisso, que a volta a uma oração, a um movimento de quebrantamento, de clamor, de intercessão, vai fazer com que a gente experimente sinais poderosos do avivamento enquanto igreja, enquanto grupo. Então, se não tiver oração, nada de avivamento, nada de ter experiência com Deus, não tem. Como o senhor estava falando da palavra, até veio uma frase na minha cabeça, né? Não é avivamento que gera a palavra, mas é a palavra que gera o avivamento. Então, não adianta ter aqueles movimentos, né? E não tem palavra. Eu já vi muito casos desses movimentos, depois no final você perguntava para a pessoa, mas foi pregar aonde? Aí não sei, estava no poder. E isso não é avivamento, porque é lógico, a gente tem um momento realmente que a gente se quebranta, tá? É lógico, quando a unção de Deus vem na gente, realmente, quando você está com muita alegria, você sente vontade de pular, isso é normal do ser humano, não que você sai de si, mas assim, a alegria mas assim, a palavra, ela tem que ser gerada, produzida. E o que você pode me dizer da palavra quando Jesus olhou aquela mulher e disse, mulher, a água que eu te der, você nunca mais terá sede? Será que é essa água que o povo está precisando? Eu vejo aí um grande avivamento. Eu vejo aí o começar de um grande avivamento. Porque aquela mulher não apenas recebe uma revelação, isso está estritamente ligado ao verbo que é Cristo, a própria palavra encarnada que estava diante dela, como a palavra que ela recebe em revelação enraiga tanto dentro dela, fica tão enraizado dentro dela, que agora ela sai sendo a ministra, podemos dizer assim, dos sinais que corroboram essa palavra que ela recebeu. Porque Samaria começa a conhecer o Messias, passa a descobrir quem o Messias é por causa dela. Então a conversão a Cristo enquanto Senhor da sua vida, que é o que Samaria vive por conta daquela mulher, é um dos grandes sinais de avivamento. Aquela cidade só foi alcançada pelo Messias por causa de uma mulher que recebeu uma revelação da própria palavra, do próprio Messias, do próprio Verbo encarnado. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que a palavra tem esse poder de começar e nós temos condições de, tendo uma experiência própria, real, pessoal com a palavra, não apenas termos sobre nós os sinais, como eles acontecerem a partir de nós, da nossa ministração como verdadeiros sacerdotes de Deus. Então eu acredito muito nisso. Eu vejo que o diálogo que Jesus tem com essa mulher, primeiro é um diálogo que confronta ela, porque se aproxima muito do estilo de vida que ela tem, que está completamente confuso em seus sentimentos. Você vê que Jesus começa a dialogar com ela e quando chega no assunto dos maridos, né, dos relacionamentos que ela teve, Jesus entra numa questão estritamente emocional e ela descobre quem o Messias é por conta de que ele fala de algo que tem a ver com as suas emoções. Mas Jesus não para no emocional dela. Jesus vai para além disso. Jesus entra no emocional dela para levar ela para algo espiritual. Ele vai dizer para ela onde os verdadeiros adoradores adoram e ele não fala que é na alma, apesar de ter começado esse diálogo e ter aberto os olhos dela pelas emoções. Ele vai para revelar a ela a respeito do messianismo que ele carrega enquanto Cristo, quando ele fala sobre o Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, eu acho que esse é a água que as pessoas precisam. Porque o pulo, o grito, o rodopio, tudo isso não tem problema. Eu venho do movimento pentecostal, de vez em quando eu faço isso também, mas eu faço isso dentro de uma racionalidade. Eu faço porque eu quero fazer. Eu não faço porque eu estou dominado por um espírito. Isso para mim é coisa de outra religião.
Né? Dentro da minha Isso. religião, meu culto é racional. Eu pulo porque eu quero pular, eu grito porque eu quero gritar, eu levanto minha mão porque eu quero levantar. Eu faço tudo isso porque eu quero, mas eu faço tudo isso porque eu transbordo por entender a palavra de Deus que está no meu coração. Então, ainda que seja através das minhas emoções a minha expressão, o meu entendimento e o meu alinhamento é no meu espírito. Não é só de coisas emocionais que se vive no reino de Deus. Aliás, até podem começar por coisas emocionais, mas o desejo do Senhor é encontrar a gente no espírito. O seu espírito não vai nunca sentir nada, o seu espírito vai saber, porque o seu espírito veio de Deus, e Deus não é uma sensação, Deus é uma pessoa, Deus é alguém que traz entendimento, é alguém que se revela. A revelação não é percebida pelas emoções, é percebida pelo discernimento. O discernimento está intimamente ligado com a consciência, com o entendimento. Por isso, avivamento não é emocional. Ele pode se manifestar, expressar-se de forma emocional. E aí não tem problema nenhum em pulo, grito e outras coisas mais. Mas ele não pode se resumir a isso. Porque se resumir a isso, a história da mulher samaritana já perde totalmente seu sentido para avivamento. Porque como se diz, a maior prova de um avivamento é uma conversão genuína, né? Mostrar que houve uma transformação, uma mudança. Exato, exato. Apóstolo, o que nós podemos aprender com John Wesley, o seu amigo George, eu não sei falar o seu, Wilkfield, lá que eu sempre esqueço o segundo nome dele, Jonathan Edwards, Charles Finney, que quando entrou numa fábrica as pessoas começaram a cair de temor, William Seymour, da Rua Azusa. O que nós podemos aprender? E eu me arrisco até dizer, né, Daniel Berg Gunavig, no começo da Assembleia, no porão da Igreja Batista, né, que no diário de Daniel Berg fala que eles batia pandeiro, Deus manifestava. O que nós podemos aprender com eles? Primeiro, eu vejo em todos esses homens duas características comuns: simplicidade e vida de oração. Eu acho que o Evangelho de Jesus ele é simples, né? Nós temos hoje diferentes vertentes teológicas que falam de forma diferente de assuntos variados. Algumas concordam entre si, outras não. E quando você instrumentaliza a tal ponto a palavra de Deus, em que você reduz ela a uma ciência, você corre o risco de ficar apenas com a letra morta e não o espírito que vivifica. Então as coisas de Deus continuam sendo simples. O que funciona, apesar de qualquer grande reflexão teológica, o que predomina, o que funciona é de fato entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e aquele que te vê em secreto te responde. Sabe? Aquele que te ouve em secreto e responde. Eu acho que o que funciona ainda é você apregoar um jejum. Como o povo de Nínive apregoou, depois eu ouvi uma mensagem, depois eu ouvi a mensagem de Jonas, e olha que uma mensagem com muita má vontade de ser ministrada, mas ainda assim, né, ainda assim houve entendimento, arrependimento. Então, não é o fato de que pelo fato de que você não está talvez em um lugar tão elaborado na mensagem ou na teologia, que você não possa buscar as coisas simples do Evangelho, porque as coisas simples do Evangelho não tem a ver com você filosofar muito, não tem a ver com você se preocupar muito em enfeitar as coisas, tem a ver com simplesmente você cumprir aquilo que a Bíblia diz que funciona. Funciona perdoar, funciona congregar. Eu costumo dizer muito isso aqui na igreja. O fato de você congregar vai trazer muitos problemas para você. Mas isso já é sabido, porque onde tem pessoas tem problemas. Mas congregar funciona, porque ou você vai aprender a perdoar, aprender a suportar, aprender a melhorar com aquela pessoa que está ali como uma lixa na tua vida, ou você vai ser usado para lixar a vida de alguém. Então, de todo jeito, congregar funciona. E as pessoas às vezes complicam. Não, porque eu não preciso congregar, eu posso orar em casa. Não, pelo amor de Deus, não complique, não enfeite. O evangelho é simples. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas não tem a ver com o seu gosto ou a sua concordância. Tem a ver com aquilo que o evangelho é. E ele é simples, é isso. A gente vai fazer isso, porque é isso que os grandes avivalistas fizeram. Eles viveram a simplicidade daquilo que a Bíblia diz. O próprio Martim Lutero e os outros reformadores, João Calvino e tantos outros, eles só viveram a realidade da reforma protestante, que para mim também era um grande avivamento, por conta da simplicidade
com que voltaram a ler e a compreender as Escrituras, né? Num tempo onde a igreja predominante da época enfeitou tanto, né? Quis equiparar a palavra de Deus com a palavra de homens daquele período histórico, os reformadores voltaram à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade faz isso. Então eu vejo eles como homens simples. E Jesus era simples. Jesus Sim. Era alguém que, para ser reconhecido, precisou ser beijado. Né? Porque no meio de tantos outros que andavam com ele, ninguém direito sabia quem era Jesus, se fosse simplesmente pelos estereótipos. Né? Era simples, Jesus era simples. Mas tem uma outra coisa que eu vejo que esses avivalistas todos tinham. Eles tinham, e aí mais uma vez voltamos no tema, uma vida de oração. Eu vou falar aqui entre todos esses, eu vou falar de William Seymour, né, na Rua Azusa, que ajoelhava-se dentro de um espaço onde outras pessoas estavam orando, e ele era um pastor batista, ele tinha vindo de igrejas batistas, então nem ele tinha uma teologia direito para aquilo que estava acontecendo naquele avivamento, naquele derramamento do Espírito Santo e das pessoas orando em línguas. Mas ele ainda assim ia para a oração e dizia: Senhor, que eu não seja impedimento para aquilo que o Senhor quer fazer. Olha, é uma oração profunda e simples ao mesmo tempo. Não, a gente não deve... Ele conseguiu também unir naquela época, através do avivamento, brancos e negros que eram separados. Não existia igreja mista, existia a igreja para negros, branco, e ele, por causa do avivamento, quando chegava a hora, todo mundo... Esse é o poder da simplicidade da oração. Porque na simplicidade as nossas diferenças não aparecem as nossas igualdades. Na oração, o que fica visível não é aquilo que nós podemos ser numa sociedade separatista, né, que segrega pessoas, mas é aquilo que nós podemos ser em Cristo enquanto corpo. Enquanto corpo não há separação, um membro não trabalha longe do outro, fora do funcionamento do outro. E eu acho que essa simplicidade e o fato de ter uma vida de oração provoca essa unidade, provoca essa congregação. Acho que isso são características dos avivalistas que faziam com que o lugar por onde eles passassem ficasse marcado pelos sinais, se não da manifestação sobrenatural de Deus, pelo menos de quem eles eram. E eles eram cada vez mais parecidos com Jesus ao longo das suas biografias. Então, acho que se a gente viver nesse caminho de simplicidade e oração, se pelo menos uma cura não acontecer quando a gente orar, ao sair daquele lugar, depois de ter orado pelo enfermo, alguém vai dizer: gostei dessa oração, senti algo diferente. Nossa, talvez alguém não fique curado, mas alguém vai dizer: nossa, mas que paz diferente é essa? Simplesmente porque você esteve lá. Porque você esteve lá carregado com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Apóstolo Crisma, o que falta para a igreja inclusiva no Brasil viver esse avivamento de uma forma geral? Meu Deus, eu acho que falta tanta coisa. Eu acho que falta tanta coisa, meu Deus. Você acha que o ponto principal é santidade? Eu acho que é santidade, eu acho que é origem, sabe? Eu acho que... Outro dia, meu marido, pastor Fernando, estava fazendo alguns estudos a respeito de como essa ideia, né, da igreja inclusiva, ela se espalhou pelo Brasil, e eu descobri que ela começou, não foi nem com movimentos, de fato, de grupos LGBTs, né, que queriam se reunir para congregar. Ela começou com um pastor presbiteriano no Rio de Janeiro, que começou a abrir a sua igreja e tal. E a história dele foi muito, muito bonita, né, com relação a essa questão de inclusão. Mas como ele sofreu talvez uma grande retaliação por meio da sua própria denominação, da sua convenção, através da sua convenção, ele acabou, de uma ideia de inclusão de pessoas, de minorias sexuais, ele acabou partindo para uma ideia de ecumenismo. Né? O Neemias Marrin, não é? Ele, né? Pastor Neemias. Ele acabou partindo para uma ideia de ecumenismo. Eu respeito as pessoas que creem no ecumenismo, que praticam, mas eu não creio. Eu não consigo concordar. Eu acho que isso mistura as coisas, né? E essa mistura me deixa muito preocupado. Então, quando eu olho para a origem das nossas comunidades e eu percebo elas estritamente ligadas a movimentos que terminaram tão mal, como foi o movimento do pastor Neemias, tanto terminou mal que ninguém carrega o legado do pastor Neemias. Tem um livro escrito
dele, esquecido, que ninguém mais compra. Eu tenho um exemplar que foi muito difícil de comprar num sebo, e eu percebo que esse movimento não gerou legado. E eu me preocupo quando o movimento não gera legado, porque Mas será que também não é a mesma fonte da teologia liberal que esvaziou as igrejas da Europa e muitas igrejas, inclusive, pregam essa teologia liberal que esvaziou, que não teve futuro, por exemplo, na Europa, que a gente vê essas igrejas que teve esse mesmo pensamento das igrejas, inclusive no Brasil, se esvaziar, porque o fim delas é esse. Eu estive na Europa há 2 anos atrás. Travou aqui, mas já voltou. E eu tive talvez o desprazer de ver, não só nas igrejas, não só nas igrejas evangélicas, que são pouquíssimas na Europa, mas também nas igrejas católicas, esse esvaziamento. E esse esvaziamento fez com que muitas pessoas transformassem em algo estritamente religioso uma experiência que mudou inclusive a realidade da Europa. A Europa só recebeu grandes universidades, grandes faculdades pela influência do cristianismo. Só se elitizou intelectualmente pela influência, inclusive, dos monges, dos padres, né, das organizações religiosas que espalharam instituições de educação. E isso me deixa muito triste. Essa teologia me faz ver o quão perigosa é a junção de coisas que nada tem a ver com o evangelho para tentar agradar todo mundo. Né? Uma coisa é a gente saber que Deus nos aceita como nós somos, outra coisa é Deus aceitar o nosso comportamento. Deus olha para o nosso comportamento e ele faz ressalvas. Ele faz ressalvas, sim, ele não muda a nossa essência, mas a forma como nós conduzimos a nossa vida, ela precisa ser alinhada com a palavra de Deus. E não alinhar essa vida com a palavra de Deus vai provocar uma série de concessões, o esvaziamento da fé, a redução de Cristo a um homem de influência social, a redução do movimento cristão a simplesmente uma outra filosofia, como tantas que já existem, para a organização de uma vida comunitária simplesmente, mas meramente humana, nada transcendental. E isso é perigoso. Eu acho que quando a igreja entra, e aí a nossa realidade das igrejas inclusivas entra por esse aspecto da coisa, eu acho que é preocupante. Nós acabamos naturalizando coisas que não deviam ser naturalizadas. Nós acabamos acreditando naquilo que é tendência social do momento. Então, se no meio gay, por exemplo, há uma ideia de que casamento não funciona, então nós temos uma igreja voltada para pessoas LGBTs, a gente não fala mais sobre família. E eu costumo dizer uma coisa aqui na igreja muito interessante. O reino de Deus, a pregação do reino de Deus é uma pregação sobre família. Porque Jesus nunca veio revelar um Deus. Deus os judeus já revelavam, a religião dos judeus já revelava. Jesus veio revelar um pai. Então ele veio revelar uma família. Ele veio falar de família. E tudo bem que os evangélicos, na sua grande maioria, tradicionais, entenderam isso de forma muito limitada, achando que família é só homem, mulher e a sua prole. Mas nós já evoluímos a isso, nós não temos mais esse problema, nós já entendemos que a Bíblia não fala só sobre isso, porém a gente perdeu a noção de família. E ainda que seja uma família fora do padrão, para os evangélicos, por exemplo, nós precisamos entender que a pregação do evangelho é sobre família. E nós podemos não estar de acordo com os evangélicos, mas nós precisamos estar de acordo com o evangelho. Isso é importante. Isso é extremamente importante. A família de Jesus não era uma família do modelo padrão da época. Jesus não era filho de José e Maria, Jesus era filho de Maria com o Espírito Santo. Então, assim, dá para falar de família fora do padrão, a começar por Jesus. Dá para falar de uma família que não estava na cartilha das famílias, lá talvez da época, se houvesse isso. Mas nós temos que falar de família, nós temos que entender que o fundamento é a família. As igrejas cristãs começaram dentro da casa, dentro da família. E se nós, enquanto igreja, ouvirmos essa tendência, talvez no mundo LGBT, de que ninguém está aí para relacionamento sério, e que ficou fácil conseguir sexo por aplicativo de relacionamento, de pegação, né? Então, já que essa é a tendência, vamos nos despreocupar com o princípio do evangelho, nós vamos relativizar e esvaziar o evangelho. E nós vamos começar a viver um evangelho à nossa moda. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Isso porque, é lógico, quando a gente fala de igreja inclusiva, é claro, né, que tem muitas igrejas sérias que
que não entra naquilo que a gente está falando, né? Inclusive a minha, inclusive a sua e muitas outras que tem por aí que são sérias, né? Porém, o movimento inclusive ele começou muito com essa falta de santidade, esse ecumenismo que tira o id, a pregação do evangelho, que mistura o respeito, em ter respeito com colocar o outro cara de outra religião dentro do meu púlpito, e isso não tem nada a ver. Respeito é uma coisa, nós respeitamos, mas outra coisa é misturar as crenças, sabe? E o movimento inclusivo misturou muito nessa questão, e isso eu vejo até nos pastores tradicionais que hoje estão aceitando a homossexualidade. Além da homossexualidade, vem embutido tudo isso junto. E isso trago para a igreja um prejuízo muito grande, porque a gente fica tipo sem. Não precisa mais pregar, porque no fim todo mundo vai ser salvo, todos os caminhos levam a Deus, e virou essa mistura. Mas graças a Deus que dentro do movimento inclusivo surgiu igrejas, tem surgido e surgiu igrejas que têm pregado realmente um evangelho, o evangelho, não precisa nem falar o evangelho o quê? É o evangelho de verdade. Agora, para terminar, porque eu não sei, no Instagram antigamente eu só podia fazer 1 hora, porque depois de 1 hora caía, eu não sei se tá. Então a gente já tá, falta 4 minutos e eu tenho que abrir para pergunta, nem sei se vai cair. Se cair a gente abre de novo. Mas para terminar, para mim fazer as perguntas, apóstolo, o que fazer para viver um avivamento pessoal? Eu creio que você já, durante a nossa conversa, você já deu várias dicas de como viver esse avivamento. Então, eu continuo insistindo que o avivamento pessoal vem pelo conhecimento da palavra. Então, se você que está acompanhando a gente aqui tiver acesso a um estudo mais profundo da Bíblia, e hoje nós temos inúmeras ferramentas para isso, desde seminários teológicos, a cursos bíblicos e pessoas sérias, que talvez não defendam em plenitude a nossa teologia inclusiva, mas ainda assim tem algo a compartilhar biblicamente, se nós soubermos fazer o filtro, né, daquilo que o Paulo disse, provai tudo e retende o que é bom. Se nós soubermos fazer o filtro, a gente vai ser muito edificado. Eu acho que então procurar conhecimento é isso. Eu acho que querer andar com gente que está mais adiantado no processo é um outro fator importante. Nós estamos numa era que talvez as pessoas, pelo acesso à informação, se julgam saber de tudo, ou dominar quase todos os assuntos. Talvez o grande erro das redes sociais, e não sei se eu posso chamar isso de erro, talvez seja exagero meu, mas um grande problema que as redes sociais apresentou é dar voz a todo tipo de opinião e fazer as pessoas imaginarem que aquela opinião dela está correta, está certa, e ela tem que defender isso em detrimento de qualquer estudo, de qualquer tese comprovada, né, de qualquer discurso coerente. E talvez isso tenha feito com que as pessoas gerem um espírito de independência, né? Eu aprendi com os meus pastores lá dentro da igreja tradicional e sei que hoje é um tempo novo e eu preciso transformar minha mente, né, para experimentar esse tempo de Deus, para experimentar os vários níveis da sua vontade. Mas eu preciso andar com gente que está adiantada no processo, porque quando eu ando com gente que está adiantada no processo, eu estou me tornando aquilo que eu fui chamado para ser. E eu fui chamado para ser discípulo. Discípulo vive aprendendo. O dia que eu deixar de ser discípulo de Jesus, que se manifesta na minha vida através de outras pessoas, quem está adiantado no processo, eu deixei de realmente fazer parte do propósito de Deus. Então, ande com gente que está adiantada no processo. A outra coisa é, tenha uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, não vai rolar. Você pode ser o bambambam da teologia, a letra vai ser morta. O que vivifica não é a letra, ela te dá base para construir. Mas o que de fato faz a construção se tornar visível e se tornar referência para as outras pessoas é o Espírito que dá vida à palavra que você conheceu, estudou e armazenou dentro de si. Então, viver essa palavra através de uma vida de oração, da disciplina da oração, da disciplina do jejum, da disciplina do devocional, da prática congregacional, é o que a gente precisa para viver um avivamento.
Pessoal, já pode fazer pergunta. Meu esposo acabou de falar que é 4 horas a live. É lógico, nós não vamos ficar 4 horas, que agora aumentou. Não aumentou. Bem que eu queria, porque olha, tá todo mundo aí amando. Já faz a sua pergunta aí. Deixa eu mandar a pergunta na caixinha de pergunta, que é bem para você. Meu esposo está falando que tem uma caixinha de pergunta que você faz aí já aparece para mim. Deixa eu ver aqui, ó. Eu nem sabia que tinha isso agora. Nem eu. Deixa eu fazer aqui, apóstolo, ó. Vocês acreditam que a geração atual de pastores de fato. Nossa, deixa eu que eu não sei mexer nisso daqui. Você acredita que a geração atual de pastores de fato tem levantado uma geração de. Aí não aparece o restante aqui. Aí eu não. É o Wellington. Só que aqui ela até incompleta a pergunta. Só está assim: vocês acreditam que a geração atual de pastores de fato tem levantado uma geração de. Aí eu não sei do que. Coloca aí para mim aqui que eu vou responder. Pastor, você acha que o grande avivamento do Brasil o grande avivamento do Brasil virá pelas igrejas inclusivas? Se o grande Olha, avivamento virar pelas igrejas inclusivas, eu acho muita se o grande avivamento no Brasil virá por meio das igrejas inclusivas, olha que responsabilidade, hein? É uma grande pretensão, né? Eu lendo esse livro, que é Cultura de Avivamento, do Ben Rimscher, eu aprendi que o avivamento não virá por uma denominação ou uma única geração. O avivamento é um conjunto de fatores e, sobretudo, uma cooperação das gerações, né? É Moisés levantando a mão e aqueles auxiliares dele segurando a mão dele, um de um lado, outro do outro, para que Josué lutasse a batalha lá embaixo. Então eu acho que é isso, né? Não existe Jacó sem um Isaac. O Isaac, talvez ele não tenha grandes histórias da vida dele, a não ser o fato de que um dia ele quase tornou oferta em cima do altar. Mas ele é uma ponte para ligar Abraão e Jacó. Então eu acredito muito nisso. Eu não creio que a igreja inclusiva será protagonista desse avivamento. Eu creio que a igreja de Jesus. E talvez o grande lance seja que muitos vão perceber que a igreja inclusiva é igreja de Jesus. Talvez esse seja o lance da história. Sim. Agora entendi a pergunta do Wellington. Vocês acreditam que a geração atual de pastores de fato tem levantado uma geração de pastores playboys? Playboy. Deixa eu tentar entender o que seria playboy. Se eu entender de forma diferente, vocês podem me corrigir aí. Se playboy for uma geração de pastores que estão na moda por causa das redes sociais, eu não acho que isso é um problema. Eu acho que as redes sociais elas estão aí para ajudar a cumprir o ID de Jesus, fazer com que todo mundo ouça falar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu creio muito nisso, eu não vejo esse problema. Agora, eu vejo muita gente, e desculpa a expressão, idiota, que foi consagrada dentro de uma denominação A ou B, e que foi porque o pai era pastor e ficou velho e alguém tinha que se tornar pastor para continuar a empresa da família. Que na verdade se tornou uma empresa, não mais uma comunidade de fé. Então, talvez essas pessoas que nunca nem foram pastores por vocação, foram pastores por causa de uma denominação e usam desse título de forma completamente errônea, talvez essas pessoas devam, de fato, serem desconsideradas, né? E talvez o erro seja que elas têm mais mídia do que os outros, né? Mas, enfim, eu não considero que a nova geração de pastores, por estar vivendo dentro de uma outra realidade, que não o terno, a gravata e o jeito formal da igreja tradicional de 20 anos atrás, eu não creio que esses pastores são uma geração playboy no sentido pejorativo. Eu creio que eles são pastores que estão comunicando a sua geração. Mas existe muita gente que nem é pastor, está levando esse título e de fato está envergonhando o evangelho. Isso é verdade. O Jorge Moraes, ele fez uma pergunta, mas eu acho que ele não entendeu, acho que é o que a gente quis dizer. Mas responde aí, pastor. O Jorge Moraes, ele diz, quando o senhor fala de igreja séria, a inclusiva não é séria? É que eu acho que ele não pegou todo. Não, eu acho que as igrejas, muitas delas, são sérias. Eu acho que as que não são sérias estão bem evidentes pelo nível de escândalos que elas geram, né? Então, assim, é impossível que os escândalos não venham, mas ai por meio daqueles
que vem os escândalos, né? Então existe muita igreja séria, sim. E eu acredito nessas igrejas. Tenho muitos amigos dentro delas. Mas existe muita gente dando escândalo. E talvez essas pessoas precisam ser vistas de uma forma diferente. Eu acho que qualquer movimento, né, tem um... O pastor, apóstolo Rubens, ele pergunta: qual deve ser o nosso clamor a Deus quanto aos líderes religiosos que se opõem ao ministério inclusivo? Primeiro, clamor para que eles não sejam religiosos, né? Que eles se tornem líderes da igreja de Jesus, para além da religião cristã estabelecida desde Roma. Esse dogma religioso traz um culto à tradição. E dentro da Igreja Católica isso se revela muito fácil nos usos de imagens e outros elementos que conduzem a uma idolatria talvez mais visível. Mas dentro da Igreja Evangélica isso também é uma prática. Tal qual dentro da religião romana, da religião católica. E essa prática idólatra de culto à tradição precisa ser destruída. Precisa ser quebrada. E talvez a quebra desse culto, dessa idolatria, desse culto à tradição, seja orar e clamar a Deus para que líderes saiam da religião no seu sentido institucional, de prezar mais pela tradição do que pelas vidas, e comecem a trabalhar com a realidade eclesiástica da igreja. A realidade eclesiástica da igreja, ela se transforma à medida que a sociedade evolui em conhecimento, à medida que a ciência evolui em conhecimento. E a igreja precisa entender que Deus não é ofendido à medida que o homem conhece mais coisas do que se conhecia 20 anos atrás, há 30 anos atrás. No início da década, da década de 90, se não me engano, em 91, a OMS, por exemplo, tirou do rol taxativo de doenças a homossexualidade. Então não é mais doença. Se podia se dizer que era doença antes disso, ok, existia até uma questão científica, talvez, médica, que embasava isso. Hoje não se pode mais. E não se pode porque o ser humano evoluiu em conhecimento e já entendeu de forma técnica e científica que a homossexualidade não é doença, não é anomalia. Então, quando a igreja ela resiste em cultuar a tradição, porque há 30, 40, 50, 100 anos atrás, a ciência não evoluída, a sociedade não evoluída, acreditava que a homossexualidade era pecado. E hoje, já na evolução social, científica, nós entendemos que não é pelo óbvio dos componentes genéticos, pelo óbvio do estudo psicológico do indivíduo. Né? E se nós já conseguimos compreender isso, a igreja mantém o culto à tradição, ela preserva mais a tradição do que a vida das pessoas. Não lida com realidade eclesiástica, lida apenas com tradicionalismo. E esse é o problema da religião. Quando a gente sai da religião, nós não temos dificuldade em romper com a tradição para voltar a cultuar de fato a Deus e servir os outros, como é a regra do Evangelho. Apóstolo, tem muita pergunta, hein? Vamos lá para o Fernando. Ele pergunta: pastores, seremos então a geração que findará um avivamento à nossa comunidade de tantas outras? Que o que eu não entendi? Que findará? Espera aí, deixa eu colocar aqui de novo. Seremos então a geração que findará um avivamento à nossa comunidade, eu acho que é a comunidade LGBT e de tantas outras. Findará seguir no sentido, se findará for no sentido de trazer um avivamento, de finalmente trazer esse avivamento para a nossa comunidade, eu acho que não finalmente a nossa geração trará. Eu acho que nós seremos a geração impactada pelo avivamento. Outras gerações antes de nós também vieram. Talvez o grande diferencial da nossa geração é que o avivamento não está restrito a um grupo de pessoas padrão. Né? Nós estamos vendo aí homens e mulheres completamente diferentes do padrão convencional, e isso desde os estereótipos até a questões íntimas como a sexualidade, sendo tremendamente usados por Deus, e isso é sinal de que há um avivamento acontecendo, e esse avivamento é sobre todos, sobre todas, ou sobre todes, como preferirem, né? E aí eu acredito que esse é o lance da nossa geração. Nós estamos vendo um avivamento que de fato está alcançando todo mundo, como é a ordem de Jesus. Isso se deve porque existem movimentos que estão pregando de forma diferente, porque existem pastores de igrejas tradicionais dentro de um antigo movimento, mas que estão rompendo com essa idolatria da tradição. Isso.
O Emanuel Nogueira, ele pergunta, qual ou quais os frutos do avivamento? Para mim são vários os frutos do avivamento. Se eu pensar no fruto do Espírito e nas suas diferentes manifestações, ele já é um exemplo, né? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Mas eu acho que esse espalhamento, digamos assim, não sei nem se essa palavra existe, esse espalhar do evangelho por todo local, isso para mim é um fruto de avivamento. Esse quebrantamento que a gente está assistindo em partes, né, de pessoas conseguindo reconhecer a Deus na vida, de gente como a gente, por exemplo, que tinha tudo para ser condenado ao inferno, e nós temos pastores reconhecendo os sinais que corroboram a palavra que a gente carrega no Espírito. Isso para mim é um fruto de avivamento, né? Esse movimento de oração, por exemplo, alguns anos atrás, começou nos Estados Unidos uma casa de oração que ora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há poucos anos ela ficou conhecida, apesar de já ter muitos anos de história, há poucos anos ela ficou conhecida e muitas igrejas começaram a adotar movimentos de oração. Eu vejo jovens aqui em Brasília, nós temos uma praça, agora por causa da pandemia, obviamente isso não está mais acontecendo, mas uma praça pública onde um menino jovem, sei lá, 19, 20 anos, talvez ele tenha, que se converteu há pouquíssimo tempo, né, perto da realidade de gente que nasceu em berço evangélico, mas que começou um movimento de pregar na praça para alguns outros jovens que têm um estilo alternativo, né? E essa reunião de jovens aqui hoje, inclusive no local onde eu moro, reúne 500, 1000 pessoas numa praça. O menino não tem muitas vezes nem microfone, ele levanta a voz e ora, e a glória do Senhor inunda aquele lugar. É um movimento chamado Céu na Terra, não sei se alguém já ouviu falar. Tem levado jovens a se converter a Cristo de uma forma poderosa. Não tem como você passar por aquela praça. Não tinha como, né? Antes, quando reuniam, você passar por aquela praça e não parar ali, porque tinha algo ali que não era, que era diferente. Ele falava as mesmas coisas que os outros falavam, ele pregava o evangelho, mas era diferente, a graça era diferente. Isso para mim é um sinal de avivamento por causa da simplicidade, sabe? Da simplicidade em que nós estamos voltando por causa desse quebrantamento, né, no espírito. Então eu acho que isso tudo para mim é fruto do avivamento. A Tatiane Nunes pergunta, pastor, quando houve avivamento na Rua Azusa, foi um marco devido aos relatos de poder manifestado que atingiu o local. O senhor acredita que no Brasil será semelhante? Eu acredito que sim, eu acredito que onde houver palavra profunda e comprometimento genuíno com a palavra que está sendo ministrada, é impossível que os sinais não corroborem, não se manifestem. É impossível. É impossível. Talvez a gente tenha uma imagem, uma imaginação muito cinematográfica desses eventos e pense, talvez, que isso vai acontecer de forma hollywoodiana, assim, tipo, um grande momento em si. Talvez a nossa geração está experimentando focos de avivamento que falam de algo global muito poderoso, mas que na nossa realidade muito restrito, talvez, a um grupo. Vou tentar exemplificar isso com um fato que nós vivemos aqui em Brasília. Belo dia acabou o culto e nós reunimos o pessoal da liderança numa parte superior assim da igreja e o tempo ficou aberto com alguns irmãos que ainda estavam se despedindo, poucas pessoas dentro da igreja. E, de repente, nessa reunião em que estávamos, a gente ouviu lá embaixo, onde ficaram alguns irmãos ainda, alguém gritando, pedindo por socorro, que, teoricamente, alguém passando mal lá. Alguém que nem estava no culto, que entrou por, sei lá por que motivo, dentro da igreja, e quando entrou, caiu. E começou a passar mal, e parecia muito ser convulsão, que ele estava entrando em convulsão. E ouvimos aqueles gritos, descemos novamente para o templo, e aí eu percebi que a pessoa estava lá se debatendo toda no chão, realmente parecia convulsão, e alguém segurando a cabeça dessa pessoa para, sei lá, aquela história de engolir a língua, sei lá o que fazer. Sim. Enfim, não ter um mal pior, não ter um mal súbito ali naquele momento. E quando eu olhei para aquela cena, embora todo mundo estivesse dizendo que era convulsão, e tinha uma enfermeira ali, tentando até se organizar para fazer algum procedimento com ele, eu percebi que aquilo não era convulsão, que aquilo era uma manifestação maligna. E eu dizendo para o povo assim, gente, isso não é convulsão, não, isso é demônio. E o povo, não, pastor, é convulsão. Eu disse, não, é demônio, não, é convulsão. E eu fiquei ali, me perdi um pouco naquela discussão. Até que eu disse, gente, não preciso discutir com ninguém, não. Eu fui até mais próximo onde o menino estava, naquele estado, e eu disse, demônio, em nome de Jesus. E naquele momento em que ele
ouviu aquilo, a entidade que estava nele se manifestou. E quando se manifestou, todo mundo viu que não era uma convulsão, e a moça que estava segurando a cabeça dele quase que larga a cabeça com tudo no chão e disse, agora vai ser uma convulsão mesmo, porque, né? Mas ela assustou porque ela percebeu que o que parecia ser não era. E aquilo que parecia ser e não era foi repreendido no nome de Jesus. Isso tudo aconteceu depois de um culto. E eu, depois que isso tudo aconteceu, conversando com alguns irmãos, eu disse, é contra isso que a gente está lutando. E é esse o nosso ambiente. O nosso ambiente é um ambiente de batalha, mas também um ambiente de poder. Muitas pessoas que vieram ao culto aquele domingo não presenciaram aquilo. E talvez isso não tenha sido cinematográfico, como a gente vê em algumas denominações evangélicas que trabalham muito com ênfase na libertação. Mas ver que no nosso meio o demônio ainda se sujeita à autoridade do nome de Jesus, que tem que se sujeitar. Ver que no nosso meio tem autoridade para repreender demônios. E quando aquela pessoa se levantou, nós dissemos a ela, você precisa abrir seu coração para Jesus. O que liberta não é uma oração, a oração repreende, o que liberta é a palavra. Você precisa conhecer o Evangelho. Então, quando a gente começa a ver esse processo de conversão acontecendo na vida da pessoa, por um ato, depois que o culto tinha terminado, então não era cinematográfico, não era nada exposto, era algo de fato para trabalhar aquela vida e para nos ensinar, nós, os poucos que estávamos ali. E isso tudo é avivamento. Quando a gente vê isso, a gente percebe que talvez o avivamento não venha dessa forma cinematográfica. Mas não é porque não virá dessa forma como a gente espera, tão expositiva, que não acontecerá. Sabe? Eu creio nesses lugares secretos que o Senhor nos leva para viver coisas muito específicas. E isso é avivamento também. Porque, que nem o senhor falou, as pessoas acham que avivamento vai vir uma bola de fogo sobre o Brasil e todo. Não, não é assim. Às vezes, que nem você falou, na porta, dentro do seu quarto, dentro da comunhão com a igreja. Mas vamos lá, após agora tem que ser bem rápido por causa do horário, porque tem muita pergunta, não vai dar. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu achei muito interessante aqui do Sidney. Como posso servir a Deus em uma igreja tradicional, sendo homossexual, pois igrejas inclusivas só tem em grandes centros, ou seja, perto dele não tem igreja inclusiva? Esse é um problema que me angustia sempre que eu penso no nosso país. Porque eu acho que nós focamos muito, e por óbvio, talvez pela facilidade, em grandes centros, nas capitais, nas regiões metropolitanas, e o nosso interior, os interiores desse país ainda não foi alcançado. É uma preocupação. O que eu diria para você é o seguinte, talvez você nunca vá poder exercer um ministério aí dentro, porque você vai ter que lutar contra as estruturas dessa denominação. E coisas que talvez se interprete como luta para mudar a realidade da denominação, sejam vistas pelos líderes como rebeldia. E isso pode ser um problema para a sua vida espiritual. Então o que eu te aconselho é, congregue, ouça a palavra, receba a ministração da palavra, retenha aquilo que é bom e ore ao Senhor para que, se Ele não levantar ninguém, não enviar ninguém para a sua cidade, para começar a pregar para pessoas como você, como eu, como o pastor Leandro, você seja essa pessoa moldada por Deus para fazer esse trabalho. Que talvez a gente se acomoda muito com o fato de pensar, eu preciso ter uma igreja inclusiva perto de mim, na minha cidade, no interior onde eu moro. Mas se você não tem, talvez você seja a pessoa. Talvez você só não está pronto ainda. Mas isso não significa dizer que você nunca possa estar no ponto ideal de um líder, de uma igreja inclusiva, séria, que vai poder pregar na sua região, ainda que não seja uma igreja grande, reconhecida, com, sei lá, 100, 200, 300 membros, mas ainda assim, alguém que pregue, que cuide de vidas, que ministre vidas. Então, ore ao Senhor, enquanto você está se preparando, congregue, receba a palavra, não queira impor a sua forma, a denominação que você congrega, e procure entender no seu espírito se o seu chamado não é esse. Porque se não tem ninguém, quem enviará? Quem há de ir por nós? Talvez o negócio de Deus seja com você, você só ainda não entendeu isso plenamente. O Fernando, ele pergunta, falando em avivamento e união, apóstolo, você acredita que ainda viveremos um único evangelho? Eu acho que a gente vive no único evangélico, agora, no único evangelho. Agora é uma utopia pensar que as denominações vão se unir. Que se isso for união, isso não vai acontecer. Porque não aconteceu com Paulo e Pedro, sabe? Eles tinham vertentes diferentes de um mesmo evangelho. Então eu creio muito nisso, que maior é o que nos une do que o que nos separa.
Tem muitos amigos, companheiros de fé, de ministério, que são sérios, que pregam um evangelho genuíno, de forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, comprometidos com aquilo que pregam, com a igreja que lideram. Enfim, homens de Deus que não vão ser da minha denominação, que não vão seguir talvez a mesma tradição teológica que eu sigo ao interpretar as Escrituras, mas que ainda assim estão no Evangelho. Então eu creio que nós estamos num único Evangelho, nós que estamos firmados na palavra de Cristo, na centralidade da palavra, mas isso não quer dizer que seja uma única denominação, uma reunião das diversas denominações que nós temos. Que igreja, denominação, para mim, é que nem marca de tênis. Não tem Adidas, não tem, sei lá, outras marcas de tênis por aí, mas apesar dos modelos serem diferentes, o propósito é o mesmo, proteger o pé para a caminhada. E denominação diferente, para mim, é isso. Se é séria, se é bíblica, se é cristocêntrica, ela pode ter um modelo diferente do meu, mas se serve para proteger o pé para a caminhada, então, meu irmão, vai lá, porque isso é a unidade do Evangelho mesmo nas nossas diferenças. Glória a Deus. Olha, foi bênção demais, apóstolo. Olha, muito edificante. O povo manteve 1h20 aí conectados. Eu creio que todos foram abençoados por Deus, né? Apóstolo, eu quero agradecer. Eu acho que quero já te convidar. O pessoal aí já está até falando. Quero te convidar para uma outra oportunidade para a gente estar fazendo um bate-papo igual a esse. Porque o pessoal gostou muito. O pessoal está falando aí. E eu quero agradecer por ter aceitado, disponibilizado o seu tempo para a gente poder estar fazendo esse bate-papo. Estou muito feliz mesmo, muito feliz de estar fazendo esse bate-papo. E eu também não me lembro a data, eu só sei que é o último final de semana de agosto, que o apóstolo vai estar na Habitar aqui em São Paulo, né? Eu vou passar certinho para que todos já possam se programar para estar vindo aí ver, porque vai ser bênção de Deus. Ele e o companheiro dele, pastor Fernando, vai estar aqui trazendo uma mensagem do céu aqui na Igreja Habitar. Apóstolo, fala aí o endereço da arena, os dias de culto, se pode o site, a página, se as pessoas podem te adicionar aí no Instagram, na sua página pessoal. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que a afinidade, a comunhão com os irmãos da Habitat é incrível, pastor Leandro, seu esposo também, é incrível a afinidade que nós temos, e eu louvo a Deus por esse privilégio, pelo privilégio de poder estar aqui com você, é uma honra para mim. Quero dizer que a igreja em Brasília fica na CSE 6, lote 4, em Taguatinga Sul. Taguatinga Sul, bem próximo, quem é aqui de Brasília ou do entorno sabe que tem uma avenida muito famosa chamada Pistão Sul, fica na esquina praticamente de Pistão Sul, em frente à estação de metrô Taguatinga Sul. Então a nossa igreja fica localizada na CSE 6, lote 4, Taguatinga Sul, em frente à estação de metrô Taguatinga Sul. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 18 horas e às terças-feiras às 20 horas. Se você quiser, estiver aqui no entorno, estiver aqui em Brasília, quiser participar, amanhã tem culto, amanhã é terça-feira, 20 horas, você está convidado a participar. No Instagram, nós temos página e também no Facebook, e ambas você encontra através da pesquisa aí. Se você colocar Arena Apostólica Church ou Arena AP Church, você vai encontrar as nossas páginas aí. Site a gente não tem, porque... Não sei nem porque a gente não tem, mas não tem site. Mas você pode pelo Instagram encontrar a gente. Você pode encontrar também pelo WhatsApp. Lá nas nossas páginas do Instagram tem WhatsApp. Você fala com a comunicação da igreja, pega mais informações. E também o Instagram pessoal tá aí. Eu não acho que não posto muita coisa, não sou uma pessoa de postar muito, mas tá aí. Pode seguir também nos perfis pessoais, não tem problema. A gente está à disposição para servir, e naquilo que nós pudermos servir, contem conosco em nome de Jesus. Pessoal, não vai embora que o apóstolo vai fazer uma oração aí, final aí, né, para que, eu não digo uma oração de avivamento, mas uma oração que desperta o avivamento em nós. Então, fica aí. Eu quero dizer para todos que essa live, ela vai ficar gravada tanto no meu Instagram, como ela vai pro YouTube da igreja IG Habitar. Você também pode adicionar
IG Habitat. O apóstolo falou o endereço da igreja dele, só que tem que fazer um baixo-assinado, gente. Aí parece código de computador, LCT. Gente, qual é o nome na rua lá? Gente, é a Rua da Arena, a gente vai ter que mudar o nome lá. Mas a Igreja Habitat, você pode seguir, @IG Habitat, tanto no Instagram como no Facebook. A nossa igreja fica na Rua Júlio de Castilho, 792, ao lado do metrô Belém. Se tiver alguém da Arena aí, coloca o endereço aí para que... Tem muito amigo meu de Brasília, para que eles possam estar indo aí em Brasília. Se tiver alguém da Arena, coloca aí. E a Habitat acontece quarta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. E a live vai ficar gravada. Envia essa live aí para alguém aí para ser edificado por Deus. E, apóstolo, eu já vou convidar o pastor Fernando para fazer uma live comigo, que ele me falou que está fazendo um livro sobre teologia inclusiva. E ele já, primeira mão aí, já vai, né, falar aí. E glória a Deus pela vida de vocês, a cada um que ficou. Toda a galera linda aí da Arena, a galera linda da Igreja Habitat, e todos de várias igrejas, ou que não é crente, ou é de outra religião, que assistiu e ficaram todo esse tempo aí com a gente aí, sendo edificado. Muito obrigado mesmo. Amo a vida de vocês. Segunda-feira nós temos outra live aí, um pastor do México. Vai ser bênção também. E no dia 8 nós vamos ter uma bate-papo com a pastora Adriana, lá da Estação Church de Americanas, falando sobre, que vai ser Dia das Mulheres, nós vamos estar falando sobre o pastorado feminino. Então vai ser bênção para você, tá bom? Louva a Deus para a vida de todo mundo. Coloca a mão no seu coração, se você pode. Não sei se você está no carro, está na sua sala, coloca a mão no coração. Que esse avivamento venha ser despertado em você, que a vontade de orar, que a vontade de buscar a Deus, a vontade de congregar, de estar num local de cultos com irmãos, buscando, desperte em você a cada dia mais. Amém? Apóstolo, termina aí essa bate-papo abençoado com uma oração aí. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te render graças, louvor, adoração, pelo privilégio desse tempo compartilhando a tua palavra, compartilhando aquilo que nós temos vivido e aquilo que os demais irmãos têm vivido, Senhor, também, a partir das experiências trocadas. Senhor, obrigado. É só o Senhor que pode nos dar o privilégio de momentos como esse. Mas, Senhor, eu quero te fazer um pedido especial nessa noite, e faço isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, que cada pessoa que esteve conosco até agora nessa live seja alcançada, Senhor, pelo um desejo ardente de viver uma vida devocional, de viver uma vida, Senhor, de louvor, de adoração, de conhecimento mais profundo da Tua Palavra. Desperta, Senhor, para a oração. A Tua Palavra diz que o Senhor opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então, Senhor, acha em nós espaço, porque nós queremos nos disponibilizar para viver esse avivamento. Desperta em nós a vontade. Faz através de nós, Senhor, a partir daquilo que já está estabelecido dentro de nós, pela Tua Palavra, pelo moldar do Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro pelos interiores do Brasil, onde existem pessoas talvez nos acompanhando agora e onde talvez não existam igrejas, congregações como as nossas, ó Pai, que acolhem pessoas, independente de sexo, de condição de gênero. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor levante homens nesses lugares, mulheres nesses lugares, levante pessoas nesses lugares, Senhor, para pregar a Tua Palavra de forma simples, genuína e comprometida com a centralidade da vida de Jesus Cristo. Senhor, mas se porventura aqueles que estão me ouvindo são aqueles que Tu tens preparado para esse tempo, para despertar nesse tempo, como verdadeiros servos, ó Pai da mesa, como verdadeiros, Senhor, cooperadores do que o Senhor está fazendo no mundo nesses dias. Então, traz essa consciência agora enquanto oramos, que o Teu avivamento seja conhecido não só nos grandes centros, mas sejam conhecidos nos interiores mais longínquos desse país. Senhor, eu quero te pedir que a Tua glória venha como forma de sede e fome pelas coisas do Teu reino, a fim de que nós sejamos inquietados até cumprir o ídolo chamado. Senhor, eu oro pela vida de pessoas, Senhor, que talvez tenham seus ministérios estacionados, o seu chamado até mesmo desacreditado pelas coisas que ouviram ou viveram a partir de realidades tradicionais, ou mesmo a partir de conflitos internos que viveram. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, destrava isso, ativa isso. Senhor, que de algum jeito Teu Espírito Santo possa trazer
trazer à luz a consciência dessa pessoa, o chamado, Senhor, o ímpeto do ministério. Senhor, que isso que está dentro dela cresça de tal forma que ela precise transbordar, que ela veja a necessidade de transbordar, Senhor, os dons, os talentos, o chamado ministerial que Tu tens colocado sobre a vida dela. Senhor, eu oro pela Igreja Habitar, eu oro pelos líderes, eu oro pelos membros, Senhor. Eu peço para que os Teus filhos vivam realidades, ó Deus, sobrenaturais, espirituais, que eles vejam sinais poderosos e ao mesmo tempo cresçam ainda mais em conhecimento profundo da Tua palavra. Ajude os líderes, ajude a Tua igreja aí em São Paulo, Senhor, a viver de forma gloriosa, testemunhando que o Senhor que o Senhor continua, Senhor, sendo Deus poderoso. Vai ser amanhã, quando a nossa geração passar, o Senhor continuará usando, ó Pai, homens e mulheres que estão disponíveis à verdade do Teu Evangelho. Faz isso também aqui com a Arena em Brasília. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Nos motiva com a motivação correta. Nos alinha. Tira de nós aquilo que não provém de Ti. Nos dá condições de sermos líderes, homens, mulheres, alinhados com a verdadeira revelação do Teu Evangelho, fazendo com que a gente cresça em conhecimento, Senhor, mas também nos dando a possibilidade de ver os Teus sinais corroborando a palavra pregada no nosso meio. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos dá graça de vivermos um avivamento pessoal durante o nosso dia, no meio das nossas dificuldades, da nossa personalidade, talvez tão corrompida pelas coisas desse mundo, mas nos dá o privilégio de viver a graça do avivamento, a graça, Senhor, do teu arder em nós. Oramos, Pai, para que tudo que falamos aqui, Senhor, seja confirmado pelo Teu Espírito no interior daqueles que nos acompanharam, e em tudo seja rendido glórias, honras e louvor ao Teu santo nome. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que você seja edificado por Deus aí, que essa unção, que essa intimidade, ela possa avançar vocês aí. Antes de encerrar, eu só quero que você mostre o livro aí, para que o pessoal, né, que a gente falou um pouco sobre esse livro, né? Cultura de Avivamento. É o autor que está ao contrário, eu não estou conseguindo ler. Berlinscher. Berlinscher. Então você pode aí, tá? Eu vi que na livraria Cultura Cristã, na livraria Família Cristã, tem ela lá. Apóstolo, Deus te abençoe. Mando um grande abraço aí para o pastor Fernando, para todo mundo da Arena. E em julho estaremos... Junho ou julho? Eu acho que é julho. Não, é junho. É julho. A conferência é junho, né? É junho. Então, junho, Arena, nós estaremos aí para juntos aí adorarmos a Deus. Apóstolo, um beijo no coração, um beijo para todo mundo aí e até junho, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Sim. Tchau, tchau.